Muito bom dia, caros ouvintes. Voltamos com mais uma edição do Remate Final. Nesta edição vamos virar-nos para o mar, vamos falar de 3 clubes que estão ligados a zonas marítimas: o Rio Ave, Leixões e Varzim. E para isso tenho comigo Eduardo Carvalho. Olá, Eduardo. Olá, Ana. Um grande abraço a todos, especialmente aos grandes apaixonados por futebol. Eduardo, começando aqui pelo Varzim, quais é que são as novidades neste clube? Em primeiro lugar, começando pelo treinador, como é habitual. Na época passada houve aqui a parte final da época, a contratação de César Peixoto, que fez um trabalho muito interessante e que, portanto, foi, tanto quanto se sabe, convidado pelo Varzim para continuar. Ele optou por outro projeto. No entanto, esta época há aqui um outro treinador um treinador com experiência de segunda liga, com uma grande experiência de segunda liga, como é o caso de Paulo Alves. Foi um treinador que, de facto, pelo Gil Vicente e até pela União de Leiria, fez bons trabalhos. A nível de plantel, há aqui algumas mudanças, quer entradas, quer saídas. É um plantel que mantém uma referência importante a nível defensivo, como é o caso de Nelson Agra, um jogador que é um líder em campo e faz sentir isso em todo o setor defensivo. Mas, de facto, a perda de jogadores como o Mário Sérgio, que era um esteio também naquela defesa, mas que, de facto, devido à idade, é natural que acabasse por sair. Um pouco mais à frente no terreno, saída de Jefferson e, acima de tudo, de Estrela, que foi para o Desportivo de Osasco, passou para um nível superior, como é o caso do Aves, que está na Primeira Liga. Também podem fazer ressentir aqui a capacidade defensiva do Varzim, que, no entanto, se reforçou com um jogador como o Rui Moreira para essa posição, um jogador de grande influência no Porto B, nas últimas épocas. Na época passada, creio que foi emprestado pelo Porto B, um clube estrangeiro, mas que, enquanto esteve no Porto B, foi sempre dos principais esteios da equipa, e poderá ter aqui uma janela de oportunidade para evoluir de forma consistente e chegar a um patamar superior de Primeira Liga. Aliás, é um jogador que já tinha passado pela formação do Varzim, por isso faz todo sentido esta contratação. Ainda um jogador como o Minhoca, que vem do Santa Clara. Além do Santa Clara, teve já uma passagem com grande qualidade pelo Passos de Ferreira. Já tem aqui alguma experiência, quer de segunda liga, quer até de Primeira Liga. Por isso, acredito que vai elevar aqui o nível de construção de jogo da equipa. Vejo também para esse setor do terreno a manutenção de Marco Pavlovski como um importante registro daqui para o plantel do Varzim, e vejo esse trio como um provável trio titular nesta equipa, pelo menos a partir de certo momento da época. Na linha avançada, há alguma expectativa aqui para perceber se Levi Lumeca, um jogador que vem de
campeonato inglês se pode destacar e tornar-se um dos principais jogadores do Varzim, um jogador que vem do Crystal Palace. Há ainda a manutenção de Stanley como um importante marco para a equipa. E no fundo não há muitas figuras neste plantel, mas é uma equipa sempre muito aguerrida e que pode fazer das suas fraquezas forças e fazer, não sendo um habitual, uma equipa que habitualmente luta pela subida, pode fazer aqui, bater o pé aqui em algumas equipas que se encontram nessa posição e intrometer-se nessa luta. Veremos agora, durante a época, se isso se confirma. Muito bem, Eduardo. E agora, relativamente ao Leixões, que não conseguiu na época passada chegar à primeira divisão, mas que está sempre nessa luta, quais é que são as novas aquisições do clube? Em primeiro lugar, o treinador. Portanto, o Leixões optou por Carlos Pinto como treinador para esta época. Um treinador que está habituado a levar equipas à subida de divisão. Não sendo o mestre Vítor Oliveira, é de facto um daqueles treinadores que mais se aproximam a nível de perfil. E por isso me parece uma excelente contratação da parte do Leixões. Isso não quer dizer que no final vai significar uma subida. Exatamente, mas que a nível de perfil faz todo sentido esta contratação. Relativamente ao plantel, o Leixões registrou aqui algumas saídas importantes, portanto, a nível de guarda-redes, o facto de já não contar com André Ferreira poderá ser aqui uma perda importante, porque antevia-se que esta fosse uma época de explosão para André Ferreira. Em contrapartida, conseguiram a contratação de Stefanovic ao Arouca, que é um guarda-redes já também com experiência de Primeira Liga. A nível de guarda-redes, parece-me que é este o principal destaque, porque não vejo a concorrência a ter grandes chances relativamente a Stefanovic. Pelo menos nesta fase, Fábio Matos é um jogador ainda bastante inexperiente, e Ivo Gonçalves já é um veterano que não me parece que nesta fase possam ser titulares. No setor defensivo, há a registrar aqui a perda de Jorge Silva para o Passos de Ferreira. No entanto, referências como Bura ou Pedro Monteiro mantiveram-se no plantel, e acima de tudo a grande figura neste setor do Leixões, que é Derek Poloni, até ver, mantém-se no plantel, e é a melhor notícia que a nível defensivo o Leixões poderia ter. É um lateral muito forte a nível de transição ofensiva, a nível de cruzamento, faz muitas assistências, e não sei até que ponto o Leixões conseguirá mantê-lo, mas se conseguir fechar a pré-época, portanto fechar o defeso com Poloni no seu plantel, será um importante passo, uma primeira pedra para uma possível luta pela subida da divisão. No meio campo vemos que Amina Odri mantém-se no plantel, assim como o Zé Paulo. Foram importantes elementos na época passada, e sobretudo Zé Paulo era fundamental que se mantivessem para não perder a referência na construção ofensiva que consegue no meio campo do Leixões. E ainda Luís Silva, que é um médio que já passou até pelo Sporting de Braga e que transmite muito equilíbrio à equipa. Acima de tudo,
consegue taticamente manter a equipa sempre consistente, consegue a nível de meia distância muitas vezes finalizar com qualidade e resolver alguns jogos da sua equipa. E as contratações de João Graça, um jogador que foi formado no Futebol Clube do Porto, e de Braga, que esteve no Leixões na última fase de glória do Leixões na Primeira Liga, em que me recordo, por exemplo, conseguiu bater o pé, por exemplo, ao Futebol Clube do Porto, e conseguiu, a nível de Taça de Portugal, chegar bastante longe. Portanto, é um jogador marcante para o Leixões e pode ajudar com a sua veterania e com o empolgamento que pode trazer ao público, a liderança que pode também trazer ao balneário. Tudo isso são condimentos muito importantes que ultrapassam muitas vezes aquilo que um jogador pode dar só em termos de jogo jogado, não é? E de facto é um meio campo que, não tendo muitos nomes sonantes, é um meio campo dos mais competitivos da segunda liga. Na linha avançada, poderia aqui referir jogadores como o Júnior Sena, que me parece muito interessante aqui no contexto deste plantel de Leixões. Ainda há Ramis, que já com 29 anos, mas com muita experiência de segunda liga, um jogador que esteve muito bem na sua passagem pelo Farense, pelo Benfica B, e pode ajudar muito o Leixões durante este campeonato. Acredito também que Alan Júnior tem aqui também um bom contexto competitivo para se afirmar e saltar com a equipa ou para outra equipa para um nível superior de Primeira Liga. E no fundo, além destes, poderia mencionar também André Clovis, um jogador promissor de apenas 21 anos, que o Leixões tem aqui na calha para também ser uma das próximas figuras da equipa. E ainda João Rodrigues, conhecido como Tarzan, que esteve em destaque há 2 épocas pelo Caldas, na sua grande campanha da Taça de Portugal. Na época passada esteve no Belenenses, na equipa de Sub-23, foi um dos destaques desta equipa na Liga Revelação, e veremos se neste contexto competitivo de segunda Liga, que me parece o mais adequado para ele de facto dar aquele clique que o pode levar para um outro nível, veremos se ele responde a esta mudança competitiva e se projeta para outro nível. No fundo, são estes os destaques que eu daria aqui na equipa do Leixões, que me parece que pode lutar até ao fim pela subida da divisão. Ok, temos aqui mais na nossa lista de clubes o Rio Ave, de Vila do Conde. E o que é que podemos falar acerca deste clube? Quais é que são as novidades? O Rio Ave é uma equipa que também tem bastantes novidades relativamente à época passada, a começar pelo seu treinador, tendo conseguido a contratação de Carlos Carvalhal. Acho que é a grande figura deste Rio Ave de 2019-2020, por toda a experiência acumulada, quer na Primeira Liga de futebol português, quer na Liga Inglesa. Ele que já esteve na Premier League, esteve na segunda divisão inglesa, Championship, considerada a competição a liga mais competitiva do mundo, e vai ser muito interessante vê-lo reformatado aqui neste contexto do Rio Ave. Tenho realmente muita curiosidade por um treinador que nem sempre lhe foi dada a devida justiça enquanto líder, enquanto treinador, enquanto visão de futebol, que me parece um dos melhores realmente no contexto nacional.
Começando agora a nível de jogadores pelos guarda-redes, o Rio Ave conseguiu a contratação de Pavel Kieszek, um guarda-redes muito experiente, que já passou pelo Futebol Clube do Porto e que me parece que vai ser o titular habitual do Rio Ave. Há ainda Paulo Vítor, um jogador que foi contratado na época passada ao Varzim, aos vizinhos do Varzim, e que é também um guarda-redes é um guarda-redes promissor, ainda poderei considerar, apesar da idade, um guarda-redes promissor, mas o polaco Kieszek será a priori o habitual titular. No setor defensivo há aqui a registar a contratação de Pedro Amaral, que é um jogador formado no Benfica e que não chegou a ter também uma oportunidade na equipa principal, mas que tem qualidade e espera-se que possa ombrear aqui com Mateus Reis, taco a taco. São jogadores que se calhar poderão estar a um nível muito similar pela titularidade do lado esquerdo da defesa. No eixo defensivo não há a registar grandes contratações. Há aqui a registar Nelson Monte e Borevkovic, a manutenção de Nelson Monte e Borevkovic no eixo defensivo, que me parecem os titulares mais habituais para esta época, que poderão ser os titulares mais habituais para esta época. Havendo ainda Messias, que poderá fazer sombra, e do lado direito da defesa mantém-se Nadjak e Júnior Rocha como opções, portanto não houve grandes alterações em relação à época passada. A meio campo, além do grande capitão Tarantini, o Rio Ave conta novamente com Filipe Augusto, um jogador que dá muita qualidade no início de construção da equipa, tendo ainda um jogador que na época passada esteve muito bem, como o Jambor, e que também poderá ombrear com Filipe Augusto, sendo que Filipe Augusto tem aqui um nível um pouco acima a nível competitivo. E na posição 10, além de Diego Lopes, Joca teve a época passada uma época de afirmação, aquilo que ele já revelava nos escalões mais jovens do Rio Ave confirmou. Até estou-me a recordar, por exemplo, no jogo contra o Futebol Clube do Porto, em que ele entrou muito bem e poderá até surpreender em alguns jogos e relegar Diego Lopes para o banco. Vai ser uma luta interessante aqui no meio campo do Rio Ave, que, tendo poucas opções, tem opções qualidade e com experiência e com juventude. Aqui é um misto muito interessante para Carlos Carvalhal trabalhar. Na linha avançada, aí sim poderemos registar aqui algumas entradas, como Tomislav Stekrali, o croata, ainda Hamed Said, que poderá sair sem sequer ter se estreado no plantel do Rio Ave, e Mehdi Taremi, esse sim um avançado muito interessante, iraniano, que poderá ser titular, poderá relegar Bruno Moreira para o banco. Acredito que tem qualidade para isso, havendo ainda a possibilidade de Rona ser finalmente aposta como titular. É um jogador que sempre que entra mexe de alguma forma com o jogo e consegue ajudar a materializar o volume ofensivo do Rio Ave, e veremos o que é que Carlos Carvalhal optará a nível da posição 9. Do lado direito do ataque, não tenho grandes dúvidas que sem Murilo, Nuno Santos será titularíssimo.
Do lado esquerdo vai ser muito interessante a luta, porque Gabrielzinho, que esteve, que evoluiu muito na época passada, terá agora a concorrência de Carlos Mané, que vem do Sporting, e promete trazer aqui muita objetividade, como é a sua principal característica, muita velocidade e objetividade no ataque à baliza, portanto a partir da ala, e é de facto uma excelente contratação para o Rio Ave. Veremos se Carlos Carvalhal consegue fazer o Rio Ave intrometer-se na luta pela Liga Europa. Claro, todas estas contratações, no fundo, só vamos ver os resultados só mais lá para a frente. Obrigada, Eduardo. Ficamos por aqui nesta edição do Remate Final. Acrescento que podem aceder às restantes gravações do podcast em jornalreferência.pt ou então acompanhar-nos pelas redes sociais no Facebook e também no Instagram. Esperamos por vocês nas próximas edições.